Então é isso. Bom estar com vocês. Saudade. Já é quinta-feira de novo. Semana de eclipse, né? Não sei como que tá aí para vocês, assim, mas os meus atendimentos, o que eu tinha organizado também para a semana, essa semana deu uma apertada mesmo. Enfim. E aí, para quem está chegando e não está familiarizado, o grupo de estudo, a gente está estudando aí a Lua, né? No livro Os Luminares, a Lua e o Sol, só que a gente não chegou no Sol ainda, a gente está estudando ainda a parte da Lua. Já faz acho que a 16ª já reunião falando da Lua, falando da alma e tal, nessa profundidade, trocando. E é sobre isso, né? Eu acho legal essas trocas. Fico esperando. Eu já havia participado, acho, de 2 aulas. Ah, é? Você é da onde mesmo? De Pernambuco. Pernambuco. Terra boa, comida boa. Enfim. E aí, o que a gente está fazendo? A gente está lendo um trecho, depois Sei a lá, gente fala um pouquinho. O que foi? Cortou? Eu falei com a Evelyn já? Falei com você, Evelyn? Tudo bem Não, com eu você? disse que acho também que a comida daqui é muito boa. Ah, tá. E a Fabi chegou, a Fabi pegou 2 dias de folga. Vai ser descontado. Quer que eu leia? Posso? Pode. Por favor. Aonde parou? Vamos analisar mais de perto. Felizmente, nem tudo está perdido. Vamos analisar mais de perto alguns aspectos natais com a Lua para ver o que eles podem significar em termos do vínculo com a mãe e com relacionamentos futuros. Não teríamos tempo para cobrir todos os aspectos possíveis com a Lua em profundidade. Também desejo estudar a Lua de outra maneira, não apenas como um significador de relacionamentos um para um, mas também como a medida da maneira como você se relaciona com a sociedade em geral e de como se comporta em situações sociais. Vamos começar com os aspectos Lua-Mercúrio. Seria Mercúrio ou Mercuno? Mercúrio. Examinando-os em termos de seu caso amoroso com sua mãe, de como se desenvolveu o seu primeiro grande romance. Vou me concentrar nos aspectos difíceis no quincúncio, pois são mais traiçoeiros e os mais interessantes. Não quero ser o único a trabalhar, por isso conto com seus comentários e ideias. Se você nasceu com a Lua formando um aspecto difícil com Mercúrio, que tipo de problemas pode ter encontrado com sua mãe? Audiência. Problemas de comunicação. Sim, problemas de compreensão mútua, problemas de comunicação entre os dois. A razão para isso é bem óbvia. A Lua está associada às suas necessidades de segurança, a necessidade de ser alimentado, segurado e reconfortado. Mercúrio está associado à transferência de informações. Portanto, quando você tem a Lua, o significador da mãe, as voltas com Mercúrio, é possível que vocês tenham tido dificuldade de compreensão mútua. Dito de modo mais simples, pode ser que ela não o tenha lido corretamente. Houve linha cruzada. Isso pode acontecer caso sua mãe tenha um temperamento muito diferente do seu. Por exemplo, sua mãe tem muito fogo e você é mais terreno ou aquático. Você pode estar tentando lhe dizer que precisa ser segurado ou alimentado de uma maneira específica, mas ela não capta a mensagem, ela não percebe o que você deseja ou pede. Para um bebê, isso pode fazer com que sinta estúpido ou que lhe falta alguma coisa. Essa ideia passa a fazer parte da sua mitologia pessoal. É uma impressão que você forma no início acerca da vida e de você mesmo, que pode assombrá-lo mais tarde. Em outras palavras, os problemas entre Lua e Mercúrio podem se manifestar como uma insegurança a respeito de sua inteligência ou de sua capacidade de se comunicar.
e de se fazer compreender. Mas não devemos examinar o passado e início da infância só para lamentar o que aconteceu. Queremos entrar no passado e no inconsciente para compreender melhor o presente, para ver a conexão entre os problemas de relacionamento mais recentes e aquilo que aconteceu entre você e sua mãe na infância. Assim, se você teve dificuldade para se comunicar com sua mãe, quais seriam as possíveis consequências em seus relacionamentos posteriores? Que assuntos o deixarão sensível ou melindroso? Costumo ouvir de pessoas com esses aspectos queixas como: meu cônjuge não me compreende, não conseguimos expressar nossas necessidades ou emoções um para o outro. Como vimos, esse é o mesmo problema que ocorreu entre a pessoa e sua mãe quando ela ainda não tinha saído da infância. Agora, vamos analisar os aspectos entre Lua e Vênus. Que tipo de Fabi, problemas esses aspectos podem trazer com relação Fabi, ao seu caso amoroso com sua mãe? Fabi, Oi, vamos parar aqui só para pegar para esse falar exemplo sobre da Lua e Lua Mercúrio? Mercúrio. É, Ok. senão a gente vai entrar em outro assunto. E aí, quem chegou depois, sejam bem-vindas. Muito bom estar com vocês. A gente acabou de ler, a gente está falando sobre os aspectos da Lua. E aí o que eu achei interessante é que eu sempre tento falar sobre isso ou explicar sobre isso e eu acho que eu nunca consigo também. Foi igual a Miriam. A Miriam não está aqui hoje, não pode falar mal dela, com Mercúrio em peixes, achando que ninguém está me entendendo. Mas a Lua, em aspecto desafiador com Mercúrio, ela traz como base a memória e o registro da dificuldade de comunicação com a mãe. E aí o legal é que ele fala assim, isso vira sua mitologia. E aí, na verdade, o grande paradoxo, né, é a gente entender que a gente é a própria prancheta de aprendizado dentro dessa existência. E aí a vida vai acontecendo e a gente tem uma história, tem uma mitologia, tem algo a ser desenvolvido, algo a ser aprendido que no mapa astral está registrado. E eu sempre acho isso uma dificuldade, porque para mim a lógica direta é a vida acontecendo aleatoriamente, as coisas acontecendo sem muita ligação, sem muita. E por esse olhar a gente vai entender que a gente não vive as coisas por acaso, a gente não se relaciona com as pessoas por acaso. Então, naturalmente, coisas que a gente não resolve com a gente mesmo, a gente acaba atraindo pessoas que trazem à tona aquele aprendizado para que a gente consiga desatar esse nó. E daí a dificuldade de entender que não tem a ver com o outro diretamente, tem a ver com a gente mesmo. E aí, se a gente não aprende, a gente sai de um relacionamento e continua vivendo, e continua vivendo, e continua vivendo, e continua vivendo, e continua vivendo. E isso é uma prisão, é um labirinto. É uma. Chega a ser uma, no meu caso, uma piração, né? Fala, é possível, gente. Todas a mesma coisa, mesmo aspecto, mas não é possível. Aí tem aquela questão, tem o dedo podre, ou tem, né, sei lá, né? Que na verdade não é. A gente não tem essa cultura de aprendizado. Como é que vocês veem isso? Vocês acham muita loucura? Como é que vocês enxergam? Simples? Isso é simples de pensar? Simples? Eu acho que faz sentido. Pelo menos assim, pelo que você falou, que o Mercúrio em Câncer, e principalmente a parte da mãe, eu tenho muita. Eu vejo isso, que eu não entendo com minha mãe. Parece que eu falo em aramaico e ela fala chinês. Ninguém fala português. Que E para você conhece o seu tá mapa? tudo Você sabe que certo e você tem esse uma tá bem aspecto? longe da outra. Oi? E você conhece o seu mapa? Você sabe se você tem esse aspecto? Não escutei. E você conhece o seu mapa? Você sabe se você tem esse aspecto? Meu Mercúrio é em Câncer. E a Lua? Como assim? Que tipo de aspecto? A minha lua é em Libra. Não. Libra Câncer? Quadratura? É uma quadratura natural.
Libra Câncer. É uma quadratura. Cadê a Fabi, que é mais de técnica? Me ajuda aí, Fabi. Quadratura E natural. Libra aspecto? Câncer. E aspecto? Sabe? É Como uma aspecto? quadratura. Como assim vocês estão falando aspecto? Aspecto. Que aspecto no seu mapa o Mercúrio faz? Que risquinho ele faz com o quê? Rapaz, deixa eu virar aqui. Mercúrio. Cadê? É que o áudio dela tá Deixa falhando, eu ver né? se dá para virar com. É, a minha câmera tá falhando. Deixa eu ver se dá para virar aqui. Dá para vocês ver aqui? Não, tá borrado. Você sabe, fala pra mim, qual que é o seu nome mesmo? Luane. Vamos tirar a Olha, prova dos 9. 12 casas. Eu não me aguento com essas curiosidades. Me fala a data de nascimento. 10/7/1989. Precisa do horário? Precisa. 5 da tarde. 17. E a cidade? Recife. Recife, Pernambuco. Não, não tem quadratura com Mercúrio, não. Uhum. Então, assim, esse meu tempo com minha mãe é inexplicável. Mas é bom, é sinal que a semana passa por. Não é inexplicável, não. Tem outros aspectos que falam disso Não aqui. escutei. Assim, a gente sempre acha explicação para tudo. O negócio da astrologia é isso, né? A dificuldade. Né? Sempre acha uma coisa, fala assim, não, isso aqui é por conta disso. A gente sempre acha. Mas a Lua não tem aspecto com Mercúrio, não. Tem outra condição. O Mercúrio ele está em oposição a Saturno e fazendo uma quadratura também com Netuno. Mas Essa daqui, vou botar essa aqui. vamos para frente. Depois a gente fala disso. Bom, Mas mais alguém não? Mais alguém tem dúvida sobre isso que falou? Não? Vocês estão. Me ajuda. Valéria, Silvana, Evelyn, Alba, Mônica. A série a gente já falou bastante. Não? O isso que vocês acham? O mesmo. que você acha, Sil? Sil tá dormindo, gente. Esse calor aqui hoje, eu cheguei agora mesmo, tá matando a gente. Ah, Tá molinha, né? tô cansada. O que eu acho desse Mercúrio quadrado com a Lua? Ele falou em mau aspecto ou ele falou quadratura? Eu nem É lembro. quadratura. Deu exemplo. Quadratura, conjunção, mau aspecto, né? Tá, tá. Que aí é a questão da comunicação e tudo mais. Eu não sei, engraçado, eu não acho que esse é o aspecto que mais pega na relação, causando dificuldade mãe e filho, não. Não, mas assim, tá falando especificamente disso que você acabou de ler, né? Eu Sim. tenho, eu tenho Lua conjunção a Saturno, conjunção a Júpiter, e tenho a Lua quadratura com Vênus. Então, assim, o aspecto de conjunção, oposição e quadratura são aspectos desafiadores, isso é, dão mais trabalho. Quando você fala em trígono e sextil, já muda a história, né? Que são as benesses, né? E são as zonas de conforto. Mas ele estava falando especificamente por conta de Mercúrio, que acabou de ser lido, né? Não E foi com a isso, Rodrigo? mãe. Foi. E com a mãe. Porque eu acho que Como aí? qualquer aspecto tenso com Mercúrio já vai te fazer ter uma comunicação mais não tão simples, sabe? Com Sim. qualquer um, com qualquer pessoa. A sua comunicação já não vai ser tão fácil de ser entendida. Eu sei porque
eu tenho Mercúrio prejudicado, como diz minha colega Miriam, sabe? Sil, você pode falar mais alto? Você Não. pode falar mais alto? É o som aqui que é horrível, gente. É o som do computador que é horrível. É, Tá dando pra... eu cheguei mais perto. Tá dando para ouvir? tá, agora eu tô ouvindo melhor. Eu tenho um Mercúrio agarrado com Netuno. Então, eu acho que isso aí já complica a minha comunicação um tanto. Acho que é mais É fácil para conjunto, psicografar né? do que para falar. Ele é conjunto. Mas com a mãe eu continuo falando. Eu acho que o Mercúrio, ele está falando especificamente no texto com a mãe, né? Com a Lua, como se a mãe representando a Sim. Lua. Eu não vejo essa dificuldade tão grande. Eu acho que o Mercúrio mal aspectado, ele vai prejudicar a comunicação no geral. No geral. O que você Pode acha? falar nunca. Eu acho que uma das coisas interessantes é que, assim, essa marca do relacionamento com a mãe, que é o primeiro objeto de amor, né, que a gente tem, ele é marcante para todas as outras relações que a gente vai ter. Isso é um dado dentro das linhas aí de desenvolvimento e tal. E é interessante perceber que tem um marcador na astrologia, né? Porque se você tem uma relação difícil marcada pela Lua e Mercúrio, você... Eu vou usar uma palavra minha, tá? Que é aprende, mas eu sei que... Aí eu tô... Você aprende, mas você tem essa marcação, né? E você vai levar para as relações futuras afetivas, né? Isso leva a crer que se você não tem, isso facilitaria as relações, né? Se você não tem alguma coisa, você tem uma coisa facilitada, né? É interessante porque a relação com a mãe, normalmente é uma relação mais conflituosa, né? Ela é mais conflituosa do que necessariamente mais tranquila, né? Mas eu achei interessante isso. Achei interessante porque isso é como se você tivesse uma situação concreta que explica uma coisa que a gente tem como teórica, né? Agora, como é que você lida com isso em relação às suas próximas relações, né? Porque aí, se isso está numa marcação interna, que aí vai para o seu inconsciente, ela fica com essa informação dentro de si, para você superar isso, precisa ou ter outras coisas dentro do mapa que facilitam, ou você realmente fazer um processo, sei lá, terapêutico, psicológico, não sei, porque aí, para você não ficar repetindo, ou de autoconhecimento, que te permite dar o próximo passo, né? É isso. Mas eu estava falando isso hoje, né? Com a menina que eu estava atendendo. A gente está inserido e lendo, e nesse mundo de astrologia e tal, e falando disso, né? Eu falo disso todo dia. Então, a gente cria a impressão de que o autoconhecimento é uma coisa simples. Mas no senso comum, não é. As pessoas não pensam nisso assim, as pessoas não pensam em parar para se olhar, as pessoas não pensam em parar para se analisar. Isso não é um papo atrativo. As pessoas vão vivendo a vida, vão seguindo, vão fazendo, vão seguindo suas vontades, seus desejos, suas questões, e vão fazendo suas coisas e tal. E esse papo de autoconhecimento deveria ser um papo mais comum. Deveria ser ensinado na escola, deveria ser uma coisa educativa, mas não é. A gente só vai parar para entender ou para buscar autoconhecimento quando chega num limite, assim, a vida dá um nó, e fala assim, para, agora preciso me conhecer. E aí começa uma jornada, né, que é o próprio autoconhecimento nesse sentido.
E aí, nesses aspectos, principalmente aspectos com a Lua, que vão falar de questões inconscientes, inconsciente assim, a pessoa não percebe, gente. Ela não vê, ela não sabe. Não vê, não sabe, ela não, é zero, ela não entende. Fala assim, isso aqui aconteceu por conta de... A pessoa não sabe. Ela acredita que, e como eu também já acreditei, né, muito, que é uma coincidência, que foi o outro, que aconteceu por acaso, e que... E aí, por esse olhar da astrologia, e a gente tem dificuldade de compreender isso. Como ser humano, a nossa mente cognitiva não compreende isso. Mas pelo olhar da astrologia, a gente vai entender que é o seguinte: as coisas não acontecem por acaso. Nós não nos relacionamos por acaso. Nós não estamos em determinado lugar por acaso. Existe um destino e existe o livre-arbítrio, que o livre-arbítrio vai falar justamente sobre a consciência dentro desse destino. A gente tem uma história a ser vivida. E aí, quando a gente começa a perceber, entender e tentar desvendar, e aí sim a gente começa a exercer a consciência, que é o livre-arbítrio. Só vem através desse processo de autoconhecimento. Senão a gente é meio que levado. A vida vai acontecendo. E aí é legal. E aí eu posso dividir isso com vocês, né? Eu atendo bastante gente, acompanho as pessoas semanalmente. E é batata, gente. É muito sincrônico. A astrologia é uma coisa maluca, mas é muito assertivo. É muito assertivo. Não, porque quando é na nossa vida, pá, de repente eu tô, sei lá, tô inventando, sei lá, coincidência, coisa na minha cabeça. Vamos lá. Quando é com a gente, né? Mas várias pessoas, você começa a perceber, fala assim, ah, tá, isso aqui por conta disso, isso aqui por conta daquilo. Eu não me acostumo não com isso não, gente. Rodrigo, Ah, você falou uma coisa aí que eu achei assim bem importante, porque quando a gente está falando sobre autoconhecimento, por mais que você busque, procure, não só, logicamente, na astrologia ou como qualquer outra forma terapêutica, ou através de terapia, análise, psicanálise, o que seja, o que for, mesmo que você esteja disposto a dar esse mergulho. Eu estava conversando com uma terapeuta sobre sonhos, né? Então, assim, tem pessoas que falam assim, eu sonho bastante, e as coisas aparecem em sonho, e aí a pessoa vai trabalhar no simbólico para entender o que o inconsciente mandou de mensagem daquele sonho, para você ver qual é o recado. O que o inconsciente está te trazendo de presente, de bandeja, para você tomar conta daquilo e fazer alguma coisa com aquilo. Aí eu estava conversando a respeito exatamente disso com uma pessoa, porque eu sou uma pessoa que sempre busquei, né? Busquei avidamente, né? Essa coisa de resolver minhas questões emocionais e tudo mais, e papapá. E aí eu estava falando com a minha terapeuta, eu falei assim, é incrível que por mais que eu queira e tudo mais, sonhar, sabe? E trazer à tona essas coisas para poder elaborar, trabalhar melhor com isso, os sonhos não venham, quer dizer, os sonhos não vêm, eles existem, né? Mas eu não lembro dos sonhos, eu não me recordo, para mim é como se eu não tivesse sonhado. Aí me passa pela cabeça o seguinte: se essas marcas que o teu inconsciente guarda, ele guarda tudo isso a 7 chaves num cofre, né? E ele não deixa vir à tona, né? Muito provavelmente você não está preparado para enfrentar aquilo que vai vir para você finalmente elaborar, porque o sonho só vem na medida que você pode recebê-lo, ou a mensagem o conteúdo dele, né? Aí você começa a pensar no seguinte: por que a repetição dos padrões? Por que você repete padrões? E aí você, analiticamente falando, você volta à tua infância e percebe que esse padrão de repetição que você faz
Nos teus relacionamentos futuros, muda uma coisa, outra, mas você está sempre repetindo. Vou dar um exemplo, tá? Abuso, abuso emocional. Por que você repete padrões onde você tem abuso emocional? Se você voltar na infância, você teve isso na raiz da tua família de uma forma tão forte e arraigada que, de repente, por mais que você trabalhe a respeito, que você queira trabalhar isso, você vai continuar repetindo esse padrão. Até que você, em algum momento, não sei o que, por que cargas d'água, né? Aquilo dali, você vai quebrar aquilo dali, né? Mas, geralmente, quando a pessoa chega a um ponto que ela não consegue quebrar aquele padrão, o que ela faz? Que eu vejo muita gente fazer. Não, eu não vou tentar mais, eu não quero mais. Eu prefiro estar só porque eu estou repetindo um padrão que vai estar lá na origem. E aí a gente vai falar da Lua, sabe? Daquele amor, daquele conforto, daquele aconchego, daquele primeiro amor que a gente teve que se desvincular naquele primeiro momento para poder crescer, né? O corte disso, e aí você começar a estabelecer essas novas relações fundamentadas em, sei lá, whatever, aspectos e qualquer outra bagaça aí qualquer, né? Então, assim, quando você falou isso da repetição, né? E por que você repete? Até que ponto o nosso desejo, nosso desejo de enfrentamento ou a nossa coragem vai nos dar esse acesso, né? É a pergunta que eu me faço. Ponto final. Tem uma pergunta mais fácil? Não, vou pular essa. Eu já respondo, já deixa, deixa é Cristi Moura. Boa Tudo bem? noite, Boa noite. tudo. É a primeira vez que eu estou conseguindo participar da aula. Eu cheguei atrasada, por favor, me perdoe. Boa noite, Eu vou desculpa. descontar, dolerite. É, é feio, eu sei. Eu também tenho pavor quando chego atrasado, mas eu consegui agora. Assim, ó, então, no caso, a Lua, ela tem uma ligação, em termos de aprendizagem e conhecimento, quase que com a constelação. Constelação familiar? É, porque pela maneira até agora que eu vi, ela se liga aos ancestrais, aos antepassados, a energia que vem desse lado, certo? Certo? Mais ou menos? Sim. E daí, nesse caso, quando para tratar a Lua, no caso, uma fidelidade sistêmica, no caso, como a colega está falando antes, uma forma de tratar a Lua é tratando com constelação. Ó, você está correta, assim. Mas o Bert Helling, né? Eu adoro, assim, a constelação familiar. Mas a constelação familiar é uma ferramenta terapêutica sistêmica de trato ancestral de todo um contexto, para trazer a consciência, para trazer o campo, para trazer a luz ali. É uma das ferramentas. Uhum. E sim, a Lua vai falar sobre essa bagagem ancestral e sobre essa questão familiar e além da questão também familiar, de outras vidas, para quem acredita. Mas não só Uhum. a constelação familiar. A gente pode pensar as religiões de matriz africanas, elas têm muito essa questão do materno, da ancestralidade, do Uhum. tambor como significado disso. E O outras também, cardíaco vem. a memória e tal. Só que aí, pegando Uhum. o gancho do que a Célia falou, e aí eu vou flertar com a minha arrogância sagitariana, mas por vivência mesmo, assim. Então, claro, eu amadureci um pouco. Então, eu comecei a olhar de uma outra forma.
porque eu era muito julgador. Então, Uhum. assim, ó, eu sou muito sagitariano. Sou muito mesmo, assim, sagitariano. E aí, meio maluco, assim, fui fazendo, as coisas foram acontecendo, fui fazendo sem olhar para o lado e as coisas foram acontecendo. E aí eu julgava as pessoas ao meu redor porque eu não entendia por que as pessoas não cresciam, não evoluíam, permaneciam no mesmo dilema, na mesma repetição e tal. E aí depois, com mais maturidade, com mais conhecimento, eu entendi que eu tive o privilégio de nascer com esse arquétipo sagitariano e isso me dá a facilidade de praticar algumas coisas. O que difere é isso. Então, o ser humano, na prática, ele tem dificuldade de colocar ação, de vivenciar o que ele sabe. E a gente vai entender que, por exemplo, o sinônimo de espiritualidade é quando a gente consegue alinhar o que a gente pensa com a forma como a gente age e como a gente se sente. Ter coerência. Uhum. Coerência, Equilíbrio direção. em ambos os corpos energéticos. E isso é uma coisa que não é comum. Porque as religiões ou os nossos ensinamentos, eles terceirizam, né? Então, foi o demônio, foi não sei quem. Então, nunca é a gente, né? Sempre tem alguém externo que é responsável pelas contradições, pelas mentiras, É não, pelos comportamentos não. distorcidos e tal, né? E esse processo de autoconhecimento, ele pede que a gente consiga se responsabilizar. E aí, voltando, para não fugir do contexto, então, eu tenho uma lua na casa 8, e aí eu tenho uma vivência de medo, do abandono, e aí da busca por limite, intensidade e toda uma confusão e distorção no sentido das relações, que resultou em alguns hábitos destrutivos, vícios, e eu vivi isso. Então eu me vi preso nessa circunstância da Lua, numa repetição de uma vivência, só que eu posso dizer para vocês que sim, o autoconhecimento e a consciência traz sim a oportunidade de mudar a frequência e sair da repetição. E aí eu vivi isso e também enxergo isso nas pessoas que eu acompanho. Claro, não é uma coisa comum, porque se a gente for pegar, aí eu vou o que eu acredito nesse sentido espiritual, né? Então, a nossa vivência aqui na matéria é uma vivência mais densa. Então, a gente veio para cá, encarnou alguma coisa nesse sentido para aprender, para evoluir, para crescer, e não é uma coisa comum essa busca por crescimento, essa busca por evolução. É mais lento do que a gente imagina, mas é uma oportunidade de crescimento. E esse crescimento, ele vem através da Lua. Porque o que eu estou tentando dizer é que, assim, é como se existisse dois tempos. Um tempo que a gente elabora, conversa e troca, esse tempo aqui que a gente confabula, esse tempo mental e tal, e um tempo mais profundo de um aprendizado que tem a ver com uma raiz, com uma ancestralidade propriamente dito, com uma memória. Daí a questão do ritual, daí a questão do... Por exemplo, eu ouvi, e aí pegando o meu próprio exemplo, né? Eu ouvi muitas vezes a mesma coisa sobre determinado aprendizado. E eu compreendia o que as pessoas me diziam. Eu compreendia, não é uma coisa assim de falta de cognição. Eu consegui entender, falei assim, ó, 2 e 2 é 4, você é um menino inteligente, você está se destruindo, isso aqui, que você tem que fazer isso aqui, você tem que largar isso aqui, tem que não sei o que e tal. Eu conseguia compreender. Mesma coisa quando tem alguém sofrendo um abuso, ou preso em algum tipo de relacionamento, ou algum tipo de relação. A pessoa consegue elaborar, compreender. Quando eu falo, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Só que elaborar não é a mesma coisa que aprender. Porque para aprender a gente precisa de um ritual, de uma memória. E aí vou tirar daqui, vou dar outro exemplo. Por exemplo, quando alguém morre, falece, a gente tem uma perda. Não é à toa que a gente tem o velório, o ritual. Porque o ritual, ele ajuda a gente a compreender verdadeiramente que existiu uma passagem. Se a gente não vive isso, a gente não consegue elaborar profundamente que a pessoa se foi. A gente fica com a impressão que a pessoa ainda está aqui.
Da mesma forma, a nossa vida, ela nos traz alguns rituais, às vezes de sofrimento. Então, uma dor profunda, uma decepção, uma frustração, uma traição, ou uma agressão, ou uma ofensa muito contundente, ela arranha mais do que a superfície e traz um ritual, traz uma memória para a alma. E ali você aprendeu uma coisa mais cara. Talvez alguém já podia ter dito, alguém falou, eu ouvi falar, eu li, mas quando eu vivo, experiencio, aquilo me traz à tona uma profundidade, uma memória, marca um tempo. Da mesma forma como a vivência com os nossos pais, ou uma perda, ou uma coisa muito forte. Então, estou tentando diferenciar que, assim, existe algo mais profundo. Existe um inconsciente que a gente acessa ele através de vivências, né? Que são, na verdade, rituais. A gente pode pensar. Não é à toa, né? Que existem os rituais. E aí a gente aprende. Ficou muita loucura? Me fiz entender? Não. Ah, nossa, ninguém entende o que ele fala, gente. Às vezes eu acho que ninguém entende o que eu falo. Pô, eu assim, eu tô igual a Miriam. A Miriam chegou aqui depois. Ô, Miriam, eu tava falando mal de você. Às vezes eu acho que eu tenho Mercúrio em peixe também, que eu falo, as pessoas falam, nossa senhora, ninguém falou nada com nada. Eu soltei um vídeo no Instagram do Eclipse, e eu fiz ele rápido. Tava andando de bicicleta, sentei na beira da praia lá e gravei o vídeo e tal. Viajei. E aí eu assisti o vídeo depois, aí eu pensei, nossa, você não falou nada com nada, gente. Nada. Nada, você não falou nada com nada, gente. Aí soltei o vídeo, vai assim mesmo. Aí recebi muitas mensagens. Nossa, que eu me identifiquei. Nossa, que não sei o quê. Aí eu fui ver o vídeo de novo. Aí eu vi o vídeo e falei, nossa, você não falou nada com nada. Gente. Nossa. Aí eu falei, deixa pra lá isso aí. Vamos falar de outra coisa. Boa noite, eu entendo isso perfeitamente, Rodrigo. Você entende? Vivo isso, aliás. Que linda, filha. Peraí, eu vou fechar É duas. Pode falar. A Luane, né? A Luane e a Cristi. É porque tem uma certa parte aí que você falou da questão do autoconhecimento. Aí me veio a dúvida, não é todo mundo que busca autoconhecimento, são poucas pessoas. Não, Na isso minha é cabeça, errado, gente. todo mundo buscava por autoconhecimento. E tem uma outra coisa, assim, que é importante, e na astrologia isso acontece também. Falar de autoconhecimento, falar de astrologia, falar do que conhece, não é a mesma coisa que viver o autoconhecimento. Ainda tem essa ainda. Porque eu sou capaz de falar e não me propor a viver. Porque às vezes as pessoas falam para se defender de se conhecer, porque é mais fácil apontar o outro e falar um monte de coisa, porque o autoconhecimento ele é dolorido, não é uma coisa simples. Então, por exemplo, e aí nesse contexto, né? Aqui eu já me entreguei de frente para trás, de trás para frente, aqui eu tô em casa, né? Aqui é só olhar os vídeos lá, tá tudo lá, não tem problema. Mas eu tenho um monte de questões em Libra. Vênus, Marte e a Lua em Libra, apesar de estar na casa 8. Então, assim, eu saí de casa, eu tinha 20 anos de idade, quando a minha mais nova, quando eu tive a minha mais nova, né? Que hoje, esse ano vai fazer 20. Então, eu saí de casa nessa época. Eu nunca mais voltei para casa da minha mãe. Só que, bem da verdade, eu nunca estive sozinho. Eu emendei relacionamentos. E tudo bem, tudo certo. Eu tenho facilidade com isso. Não tenho dificuldade nenhuma com isso. Porém, se eu parar para prestar atenção e eu me propor a me conhecer de verdade, eu vou entender que também existe uma dependência. Um medo de ficar sozinho, uma dificuldade de se virar sozinho. Velada e escondida por detrás da relação. Isso é uma coisa que só eu consigo olhar. Ninguém consegue perceber. Isso é uma coisa muito íntima, pessoal. E além de olhar, eu preciso estar disposto a reconhecer. E além de disposto a reconhecer, preciso estar disposto a trabalhar. Se eu quiser. Ninguém me obriga a nada. Só que tudo tem uma consequência. E aí, nesse contexto que a Célia trouxe,
Então chegou um momento que eu falei assim, cansei da minha consequência. E eu olhei para ele e falei assim, tá, chega. Cansei da minha consequência. Já não tem mais ninguém para culpar. Esgotei todas as fichas e cartas. Falei assim, tá, cansei da minha consequência. Então, vou me propor a aprender sobre isso. E aí, por isso que eu falei sobre o símbolo, a memória. Porque eu preciso de uma vivência junto com o conhecimento, a minha vivência junto com o conhecimento, para que seja autoconhecimento. Então, a minha memória, fala assim, tá, isso aqui é uma repetição, isso aqui é uma outra repetição, tá, reage assim sempre, e acontece assim sempre, e talvez nesse sentido de autoconhecimento, a dificuldade é que é assim, as pessoas não conseguem separar, tirar o outro. Porque, por exemplo, nesse caso, eu estou falando de que para mim fica mais fácil dar o exemplo das mulheres que eu me relacionei. Então, tiro a parte dela, tiro, zero. Porque a parte dela, quem vai resolver é ela. Pego só o símbolo, só a minha parte. Falo assim, tá, então se você está passando isso, o que você tem que aprender com isso? Porque se eu não consigo filtrar e eu transfiro a responsabilidade para ela, e a gente está falando da Lua especificamente, dessa coisa inconsciente, então não fui eu, foi ela. Então não tenho nada que aprender com isso. A responsabilidade é dela, a culpa é dela. Fica mais fácil. Entende? Entendi. Por isso que dá trabalho. Tudo você acha que as pessoas querem se olhar? Não, gente. Não, porque realmente o autoconhecimento dói. Enfim. Você quer falar? Sim. É Cristi, né? Seu microfone está desligado. Me diz uma coisa, eu sempre escuto sobre a influência da lua, que é o inconsciente, do ascendente e do sol, né? E aí eu sempre ouvi sobre, tipo, que o signo, o aquário e o leão são, como é que é, contrários, né? Não é contrários que dizem, é opostos. Opostos. E, tipo, no meu caso, que eu sou aquário com ascendente em leão, vira o quê? Uma guerra entre eles e entre eu dentro de mim. Por isso que às vezes eu Cristi, sou mais perdida que achada. qual que é esse sotaque? Você é de onde? Eu sou do Rio Grande do Sul. Ah, do Sul, gente. Uhum. Sul. Que legal. Acabamos de passar por uma chuva de granizo ontem, de madrugada. Minha casa destelhou tudo, por isso que destelhou não, deu tudo, porque eu demorei para vir. Entendi. Essa questão aí, né? Enfim. Mas assim, por isso que às vezes eu me perco tanto, porque o meu signo solar e ascendente são opostos. Na verdade, eu deveria ser encontrada, não perdida. Também quero ser encontrado. Tipo, mais mais, equilibrada. mais equilibrado. Eu não entendi o que você quis dizer. Eu posso responder e devanear e levar para um monte de lugar, mas eu não entendi diretamente o que você quis dizer. É que assim, ó, tipo, eu fiz umas aulas de astrologia e eu achei muito legal a tua forma de falar no teu Insta, por isso que eu entrei. Achei muito show essa coisa de colocar, de unir, eu gosto disso. E eu sou aquário com ascendente em leão, sabe? E daí, nesses estudos que eu fiz, sempre falam dos opostos. E nunca ninguém me explicou sobre esse negócio de signo solar e ascendente unido. Entende? Não sei se tu consegue, tipo, o que que um vai ajudar o outro na, na, na caminhada, sabe? Entendi. E daí eu pensei, eu acho que esse cara vai saber.
Esse cara eu vou te falar um negócio, eu vou te explicar assim. Só que, nossa, tem muita coisa ainda. Mas tem Sim, muito mais. tem Além Mercúrio, disso. tem Marte, tem não sei o quê. E a maioria tem influência de Aquário. Ah, é? Acho que o Aquário é um bom signo, mas se eu te responder para mim não ficar fugindo. Você falou que você fica perdida. Na verdade, eu brinco, mas brinco só para tornar o assunto leve, porque senão fica uma coisa muito chata. Então, eu gosto de Uhum. brincar, enfim, para a gente conseguir trocar. E uma outra coisa que, nesse sentido de autoconhecimento, como a Luane falou, no geral, tá todo mundo perdido no rolê aqui, né? Então, tá todo mundo assim buscando se encontrar. Isso é humano. Algumas pessoas Quando a gente fingem, acha que algumas pessoas fingem ou acham que estão encontradas, mas na verdade está todo mundo buscando se encontrar. Isso é a jornada da vida. Conhecer a hum, gente mesmo. Para todo mundo é esse rolê. Então não se sinta inadequado. Seja bem-vindo. Eu acho que é até melhor quando a pessoa sabe que está perdida, porque dá para encontrar, né? Quando a pessoa acha que está achada, tem algum problema. Mas aí o que Justamente. acontece? Nesse sentido que você falou, o ascendente em oposição ao Sol, a oposição, a gente pode pensar que a gente chama de oposição complementar. Então, são dois signos que têm a mesma frequência e cada polo se complementa, só que ao mesmo tempo tem um certo incômodo. Nesse caso, o signo de Leão, ele vai falar sobre o eu, sobre essa evidência do ego propriamente dito, e, enfim, a prevalência do eu em si, e o signo de Aquário, a prevalência do nós, do coletivo, do grupo. Então, o Aquário precisa aprender com o Leão, olhar mais para si, e o Leão precisa aprender com o Aquário a olhar mais para o coletivo. Essa é a dança. No caso do mapa astral, o ascendente em Leão e o Sol em Aquário, é como se você brigasse com você mesmo. Então, uma parte sua quer muito que você seja vista, que você seja elogiada, que você seja reconhecida, que é o lance do ascendente, essa necessidade de falar assim, nossa, olha como eu sou legal. E aí a sua essência olha para você e fala assim, não, para, não fica se mostrando, porque tem muita gente aí, vamos pensar no coletivo, vamos pensar no relacionamento em si. Então, é como se você discutisse com você mesmo. Só que nesse sentido de autoconhecimento que a gente está falando, a gente é muita gente. Todo mundo tem várias partes. Todo mundo tem várias partes. E é sobre isso, esse processo de autoconhecimento. As pessoas não param para pensar sobre isso. Quando a gente começa a mergulhar, a gente vai entender, falar, nossa, eu tenho essa parte, tenho mais essa parte, mais essa parte, mais essa parte, e é uma loucura. E o grande lance é a gente conseguir direcionar as nossas partes para uma harmonia. Eu falei disso e eu achei que ficou bonitinho. Que a vida, ela tem algumas marcações do tempo, que é como se fosse uma partitura. E dentro dessa partitura, a gente tem algumas notas, que são alguns barulhos. Alguns barulhos. E a nossa consciência, a busca por autoconhecimento, a consciência, é a gente conseguir pegar essas notas e colocar dentro de uma harmonia e com a nossa vida a gente conseguir fazer uma música com os nossos barulhos. viu que lindo, Então, é bonito isso, né? Eu achei bonito, por isso que eu tô é falando de novo para lindo, ficar gravado, depois eu solto no Instagram. Tá vendo como eu sou um malandro? inteligente. Mas eu acho que é legal essa parada de a gente pensar que assim, a gente não vai mudar diretamente quem a gente é. A gente pode direcionar os nossos barulhos para que se torne uma música, uma direção, uma harmonia, dentro de uma repetição. Então, eu vou Sim. repetindo, eu vou aperfeiçoando, vou repetindo, eu vou aperfeiçoando. Quando eu olho para trás, eu falo assim, nossa, não é que parece alguma coisa aí, parece que está melhorando dentro de alguma A coisa música é aí. boa, Até que a música é legal, né? é, É sobre isso. E eu bah, acho essa música legal, de Aquário e Leão. Eu acho que dá uma música legal. Eu acho que dá. Já ver o resto das meia notas. doida, Eu acho que dá uma música legal. meia doida, mas tudo bem. Enfim, tô aqui. Bah, gratidão. É isso.
Mais alguém? Não? Muita loucura? O que vocês achou da música? Acho que eu achei que foi legal. Vou aperfeiçoar essa história, vou gravar vídeo. Adorei, pô, adorei. Os barulhos vão se afinando para criar uma harmonia perfeita. Com isso. cosmos, inclusive. Muito legal. É isso. E cada um tem uma música exclusiva, né? Pode falar, Mônica. E tem tudo a ver, porque a música é uma linguagem. E a astrologia é uma linguagem. E aí elas têm referência entre si, né? Sim. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Ah, e você sabe que eu tenho o Sol em conjunção com Urano, né? Então, um dos meus maiores problemas também é a pressa e a urgência. Eu tenho pressa, eu tenho urgência, eu tenho essa coisa, né? Sagitário com Urano tem essa questão. Quando eu consigo estar no agora, estar nesse tempo, conseguir fazer, não, tá, agora tá tudo bem. Nossa, a sensação de paz. E aí eu fico pensando, olhando para mim e falo assim, gente, você tá atravessando a música. A música tem um tempo, velho. Tem um tempo certo. Não adianta você querer correr, você precisa esperar o tempo da música para depois você... E aí esse contexto de estudar astrologia me ajuda a equalizar o tempo. Porque é isso, assim, tem ciclo, tem tempo, né? Não adianta correr. Não tem jeito. No meu caso, né? Eu acho tudo muito devagar, tudo muito lerdo. E aí eu preciso falar assim, não, calma. Tem um tempo. As coisas têm um tempo. E aí fica mais fácil, né? Toda música tem o seu compasso, tem aquela coisinha que fica assim, ó, para você acompanhar o compasso. É o metrônomo. Sei lá como é que chama aquilo. É o metrônomo. É? É isso. Metrônomo. Isso, é metrônomo. Enfim, mas aí o que acontece? Eu vou precisar sair. Queria agradecer de estar com vocês. E aí a semana que vem a gente estende um pouco mais, como eu sempre estendo, que hoje eu tenho um compromisso mesmo. Tá bom? Mas Tá é bom bom. estar com vocês. Gratidão. E volta aí pra gente ver essa música aí do Aquário e do Leão. E a gente vai Pretendo voltar sim. Pretendo voltar sim. Tá bom. Beijo, boa Show semana pra de bola. vocês. Tchau, Você Rodrigo. também. Beijo. Tchau, beijo. meninas. Tchau. Tchau, todo Legal. mundo. Tchau, Que boa divino noite. Obrigado, viu, criadora Ô, Fabi? de todos. Tchau, Você tchau. já estourou as 2 faltas suas, viu? Já não pode faltar mais. Fabi, você Não já posso tirou suas mais faltar? dispensas do mês? Não. Meu Deus. Você pode trazer atestado médico, pode, não pode? Ai, posso. Vou pedir um atestado para um astrólogo que eu conheço. O astrólogo. Tem um Boa bom semana aqui, aqui perto de casa. Você Boa semana. recebe atestado de astrólogo, Rodrigo? Eu não sei se esse povo é confiável, não. Claro que não. Claro que não, Sara. Essa daí não cola, não cola. Atestado astral, né? E você está proibido de marcar compromisso nas quintas antes das 21, tá? Tá bom, eu não vou marcar, não, porque Pois essa semana me pegou de jeito. Esse eclipse aí pegou bem em cima do meu Marte e me atrapalhei todinho. Tá bom. Então, Tchau, tá. Tá gente. perdoado. Tchau. Tchau. Beijo. Boa semana. Beijo. Boa semana a todos. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite.